Eu sou Grace Reis e hoje nós estamos com mais uma edição do nosso programa A Praça é das Mulheres, um programa voltado para as mulheres conquistenses. E hoje nós temos mais uma entrevistada, que é a Jéssica Fontes, ela que é estudante de Ciências Sociais da UESB, ela é militante do movimento social União da Juventude e Rebelião, também integra o movimento Olga Benário e o Correnteza, e hoje ela vai trazer algumas informações interessantes a respeito do público jovem de Vitória da Conquista, do público feminino, das mulheres jovens de Vitória da Conquista e dos movimentos estudantis. Jéssica, seja bem-vinda. É uma honra tê-la aqui conosco, trazendo essa perspectiva da juventude, porque a juventude realmente é o futuro de qualquer nação e é o futuro do nosso município. Bem-vinda. Obrigada, Grace. Bom dia a todos, a todes e a todos, né? É muito bom que você esteja fazendo essa atividade, né? Fico feliz, honrada por estar tendo esse convite, justamente porque é muito importante que a gente converse sobre essas perspectivas, né? Então, é uma honra mesmo que a gente esteja conversando sobre isso, né? No espaço que é Vitória da Conquista, as mulheres, a juventude. Estou aqui para estar à disposição mesmo para conversar sobre isso, expor, né, a nossa opinião, colocar as perspectivas e as contradições que enfrenta a juventude de Vitória da Conquista. Perfeito, Jéssica. Bem, eu falei um pouquinho de você, né? Mas eu gostaria que você falasse mais para as mulheres que estão nos acompanhando. Quem é Jéssica Fontes? Então, eu sou, como o Grace colocou, né, sou estudante da UESB, sou estudante de Ciências Sociais, faço parte do movimento estudantil, né? Então, há alguns anos já eu venho me radicalizando politicamente, e isso fez com que, na minha trajetória, né, eu me envolvesse não só no movimento estudantil, mas também na União da Juventude e Rebelião, a UJR, né, que hoje é uma juventude socialista que luta pelo socialismo, né, na nossa perspectiva é o futuro do mundo, que é uma perspectiva de uma outra sociedade, menos desigual, na verdade não desigual de forma alguma, né, que não hajam mais explorados e oprimidos, e exploradas e oprimidas também, mas que a gente tenha um outro futuro, né, uma outra perspectiva de sociedade, de futuro. E o futuro, na nossa perspectiva, é sim o socialismo, né, uma outra perspectiva de vida, né, de entendimento da luta, inclusive, porque toda luta tem que ter também um resultado, né? Então a gente não luta por acaso, não é a resistência pela resistência, mas é no intuito, numa vontade de que a gente consiga avançar cada vez mais, né, no nosso programa político. Então, Jéssica Fontes é essa pessoa que tem vontade de construir um novo futuro, uma nova sociedade a partir de uma construção coletiva, né? É basicamente isso, assim. Perfeito. E isso a gente percebe, Jéssica, justamente primeiro, pela escolha do curso, né, que você está fazendo. Parabéns pela escolha, Ciências Sociais, importantíssimo. Realmente, se a gente quer uma mudança social efetiva, né, a gente precisa realmente estudar, conhecer, diagnosticar todos os pontos dentro da sociedade que precisam ser transformados para que a gente tenha vida plena e liberdade para todos e todas. Bem, falando dessa perspectiva do movimento social, fala para mim um pouco mais do movimento social que você participa, que é o movimento estudantil União da Juventude e Rebelião, e o que te motiva e o que te motivou a participar de um movimento como esse. Então, Grace, a UJR, né, ela é uma organização política que tem essa perspectiva, né, de construção de um novo futuro, mas a partir da realidade do presente, né? E o que me motivou mesmo a estar organizada politicamente, né, dentro da UJR, foi justamente naquele cenário que hoje também a gente vive esse cenário, que é de aprofundamento da luta de classes, né, do acirramento do fascismo, só que foi num período outro que foi o do Bolsonaro, né? Então, existia um contexto pandêmico, existia... Estava escancarado, né, a política fascista do Bolsonaro e a ascensão do fascismo, que estava acontecendo há muitas décadas, na verdade, no Brasil, né, veio a ser exposta de uma vez com o governo do Bolsonaro, né? Então, foi nesse contexto que eu escolhi me organizar, porque foi um momento em que a pobreza e a miséria, né, estavam escancaradas no Brasil, existiam milhões de pessoas, ainda hoje existem, né, mas num percentual muito menor, mas milhares e milhões de pessoas que estavam
em situação de insegurança alimentar, então estava tudo muito exposto, né? E nesse sentido a saída foi coletiva mesmo. Então eu escolhi me organizar politicamente justamente pela necessidade de lutar e de lutar coletivamente, de lutar junto com outras pessoas, de ter uma formação política, de trazer essa formação para outras pessoas também, como você colocou, essa perspectiva das ciências sociais, né? Eu começo minha trajetória também da educação popular, então, pela educação antes da universidade, eu já dava algumas aulas de reforço escolar, e aí todo esse conglomerado, né, de perspectivas mesmo, assim, a gente vê a juventude cada vez mais precarizada, né, com oportunidades cada vez menores, no sentido em que os conservadores, os fascistas impõem isso para a gente, para as mulheres, a pobreza, a falta de acesso a todos os espaços, né, a invisibilidade no caso das mulheres, né, e quem são essas mulheres também hoje no nosso país, a maior parte das mulheres que compõem a classe trabalhadora são as mulheres negras, então essa luta também numa perspectiva de trazer a nossa classe para uma luta que seja política também, né? Que seja o entendimento dos espaços de poder como espaços políticos. Então a gente precisa conquistar isso, não só o parlamento, mas também todos os outros espaços. E aí, nesse sentido que eu me envolvo no movimento estudantil, para a gente avançar mais na participação estudantil dentro da universidade, da UESB, né? Avançar inclusive no diálogo e no tensionamento com o governo do estado também, que hoje é quem media as contradições entre os estudantes, né? Hoje a gente tem um Mais Futuro, é impossível não falar disso, né? Então hoje a gente tem um Mais Futuro, que é uma política de permanência e assistência estudantil, que é completamente surreal para a realidade das estudantes e dos estudantes da UESB. Tem uma cidade hoje que é completamente inacessível para as pessoas que são da classe trabalhadora, então a juventude hoje, Vitória da Conquista, é mais fácil que acesse espaços precarizados, empregos precarizados, ou é mais fácil que acesse profissionalização? É mais fácil que acesse educação, esportes, lazer e cultura? Com certeza, o subemprego é muito mais acessível. E isso não é por acaso, é porque a gente vive numa ordem capitalista que é de avanço do fascismo, de avanço do conservadorismo, e é isso que o fascismo tem a entregar para a gente, né? Verdade. E a gente observa que nessa dinâmica toda, as mulheres são as que mais sofrem os efeitos, né, dessas políticas de acerramento do fascismo, né, como a gente observou no governo Bolsonaro, que a parte mais prejudicada dentre as políticas foram as políticas voltadas para as mulheres. Inclusive os índices, todos relacionados às mulheres, os indicadores, eles subiram. Por exemplo, os indicadores de violência doméstica e familiar aumentaram aonde? Nas mulheres. Não se pensou, não é, em estratégias de conseguir conter, né, de conseguir prevenir, e a gente, infelizmente, segue aí ocupando os maiores índices, né, de precarização do trabalho, de baixos salários, né, os homens seguem aí vários segmentos tendo salários maiores do que os das mulheres, ocupando os mesmos cargos. Então isso ainda é uma luta, né, essa igualdade realmente entre homens e mulheres ainda é uma luta que precisa ser abraçada por todas e por todos, né, porque todos precisam participar dessa luta, não só as mulheres, mas os homens também precisam se envolver. Então, pensando nisso, né, como você entende que a juventude pode contribuir, o movimento estudantil, a juventude organizada, ela pode contribuir com algumas mudanças sociais, como estas, por exemplo, como esses fatores, esses problemas que você elencou aqui para a gente? Então, a juventude, uma grande parcela da sociedade também, e a gente faz total diferença, né, nessa composição da classe trabalhadora e da sociedade no geral. A juventude geralmente é quem movimenta, inclusive, o cenário político da cidade, né? Então, a gente tem várias iniciativas populares de acesso à cultura, educação, esportes, que são movidas, né, mobilizadas por jovens. A juventude, ela sempre está nesse espaço, né, de movimentação entre vários setores, né? Seja a educação, o transporte, inclusive, e a juventude é quem vai passar por essas contradições e tem esse ânimo, né? Esse fôlego de estar se movimentando. Essa força motriz, né? Essa força motriz. E quais são assim, os principais desafios enfrentados pela juventude conquistense nos vários âmbitos, né, da sociedade, como, por exemplo, na educação, na mobilidade urbana, na assistência social, na assistência
né, aos estudantes, aos jovens, né? Quais são, assim, acesso à saúde, acesso à cultura, a esporte, quais são os principais desafios que você observa, assim, mais gritantes aqui dentro do nosso município, que carece de uma atenção realmente do poder público e da sociedade de modo geral? Então, um ponto central para a gente falar de vários outros acessos é o acesso à cidade. Então, não posso deixar de falar do passe livre, por exemplo, né? O passe livre é uma coisa fundamental que a gente precisa avançar nesse debate de Vitória da Conquista. Hoje a gente tem um transporte público que é completamente sucateado, inclusive é um transporte público que, infelizmente, né, foi todas as licitações, as últimas movimentações foram feitas para favorecer grandes empresários, e isso é um fato. Inclusive a passagem que a gente tem hoje de R$ 3,80 é um absurdo para uma cidade do tamanho de Vitória da Conquista, com a juventude como tem Vitória da Conquista, né? A gente precisa avançar nesse debate sobre o passe livre, porque a juventude precisa acessar de verdade os espaços da cidade, não só os espaços de cultura, esporte, lazer, mas também a educação. Muita gente deixa de ir para a universidade, a UESB é muito distante do centro urbano, né, de Vitória da Conquista. Muita gente deixa de ir para a escola porque não tem acesso ao transporte público gratuito e de qualidade, né? Então, a gente precisa avançar nesse debate. Outra coisa também referente ao transporte é o transporte intermunicipal, porque é uma realidade também que a juventude que frequenta a Vitória da Conquista é muito presente na cidade, mas ela é de outras cidades próximas à Vitória da Conquista, né? Poções, Planalto, Jequié até, né, que é um pouco mais distante, mas Itapetinga. E essas cidades são cidades próximas e que é possível que haja um diálogo do município, né, da prefeitura, com essas outras cidades, com as associações de transporte dessas cidades, para que seja muito mais acessível à juventude. Porque hoje também, na perspectiva, se a gente for tirar, né, o salário mínimo ou as assistências estudantis que existem, não só por parte do governo federal, nas escolas de ensino médio, né, mas também pelo governo do estado, elas não dão conta de fazer com que o estudante permaneça de verdade dentro da escola ou da universidade. Então, é um valor muito alto, assim, que o jovem tem que desembolsar, e isso já faz com que a classe trabalhadora seja afastada, né, da educação pública, assim. Outra questão é o acesso à cultura, assim, na minha perspectiva, com relação à juventude. A gente não tem um acesso amplo à cultura em Vitória da Conquista, né? E é uma coisa que a gente pode notar que a juventude é muito imposta, assim, à juventude o consumo de drogas lícitas ou ilícitas, enfim, mas o acesso à cultura, ao lazer, outras perspectivas de vida, né? E a gente não está aqui para debater criminalização de nenhuma substância, mas sim o avanço do debate sobre o acesso ao lazer, à cultura, que precisa fazer parte do cotidiano da juventude, e hoje, infelizmente, não faz, né? O Centro de Cultura, por exemplo, é um espaço muito importante, muito bom. O ginásio de esportes também, mas qual é o acesso que a gente tem? Quais são as iniciativas oferecidas para a gente, até mesmo o acesso que a gente tem quando quer acessar esses espaços? Geralmente está fechado, o ginásio, por exemplo, está abandonado, e ainda assim naquele espaço do ginásio existem iniciativas resistentes, né, ainda a esse esvaziamento do espaço público. Então, é um avanço que a gente precisa fazer, né, com relação ao uso desses espaços. Verdade. Então, assim, o que você traz é muito importante, porque uma cidade, uma sociedade, um município que não pensa a oferecer a educação de qualidade para os jovens, o acesso à educação, que é um direito constitucional, o acesso à permanência à educação é direito constitucional da juventude, né, dos estudantes, o acesso à cultura, por exemplo, você trouxe aí, nós temos poucos espaços, né, de cultura, realmente, e aí quando eu falo cultura, centro de cultura, pontos de cultura, aqui em Vitória da Conquista, né, não poderia ser construído mais ou fomentado a construção, a criação de pontos de cultura, por exemplo, nos bairros da cidade, praças esportivas nos bairros da cidade, com projetos, com acompanhamento, com planejamento, porque o jovem não participa porque muitas vezes não é oferecido um serviço, né, orientado, estruturado, planejado para esses jovens. Né? Não é simplesmente você construir uma praça, né, e deixar aquela praça lá. Uma praça ela precisa ser fomentada o uso qualificado, não é, daquela praça. E para isso precisa ter projetos a serem desenvolvidos naquela praça. Porque senão
fica aquela praça onde as pessoas passam, de repente senta. É importante a gente passar, a gente sentar, a gente, né, respirar, dar uma pausa, mas também precisa ter movimento, dinâmica, porque é isso que atrai os jovens, né? Essa dinâmica, esse movimento. E isso precisa o quê? Precisa do poder público estar atuante, isso precisa da sociedade, isso precisa de apoio também de empresários, de pessoas realmente que estejam engajadas com o jovem, com a juventude. Porque muito se queixa de violência, que a violência cresce. Mas o que se faz, de fato, na estrutura, na prevenção? Porque não adianta eu equipar, né, o aparato, por exemplo, policial, segurança, se eu também não trabalho nas políticas públicas de base, de prevenção, de acesso. Então, não vou ter, né, os efeitos que nós precisamos, que é justamente o jovem na universidade, o jovem nos cursos também técnicos que nós temos, o jovem no IFEB, o jovem nas universidades, nas faculdades, o jovem no emprego, né? Política pública para promover, não é, o emprego, o primeiro emprego para o jovem, ampliar essas políticas é fundamental para a nossa juventude. Se a gente quer uma juventude sadia, uma sociedade, né, que avance na redução dos índices de criminalidade e violência, nós precisamos sim olhar para os jovens e para as políticas públicas efetivas que dê condição a esse jovem de ter acesso aos bens básicos e essenciais, que é educação, que é cultura, que é esporte, que é lazer também. Nós precisamos também de lazer. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Então, por falar de política, não é? E já finalizando aqui a nossa entrevista com a Jéssica Fontes, eu gostaria que você desse um recado, né? Um recadinho aí para as jovens estudantes, mulheres, né, que estão nos acompanhando e que muitas vezes têm dificuldades a acessar direitos básicos, como você colocou, né, educação, cultura, esporte, né, mercado de trabalho. Então, o que você deixaria hoje, né, aqui de recado para essas mulheres que estão nos acompanhando, de incentivo para elas? Você que representa uma jovem, né, uma jovem mulher aguerrida, engajada nos movimentos sociais e luta por uma sociedade, por transformar a nossa sociedade. A saída, ela é uma saída coletiva, né? Então, a gente precisa avançar nas nossas pautas, nós, juventude, né? Nós, pessoas que somos atravessadas pelas contradições do capitalismo, e geralmente quando a gente está sozinho, a gente tende a perder essa perspectiva, né, do futuro, perder a perspectiva, a esperança de mudança. Então, o que eu deixo de recado é que a juventude busque se organizar, né? Ou em organizações políticas, ou em movimentos sociais, mas que estejam na rua, né? Falando pelos seus direitos, falando o que precisa ser dito, né? Reivindicando o que a gente precisa, porque se não formos nós por nós, a gente não vai encontrar representação em homens brancos no parlamento, que é o que geralmente está representando a gente, infelizmente, né? Geralmente a política burguesa impõe que a gente não fale, que a gente não se coloque nos espaços, mas que a gente deixe achar que a política é uma coisa que não nos interessa, sendo que política é poder. Então, em todos os espaços que envolva estar tomando decisões, a gente precisa estar avançando nesse debate sobre o poder popular, sobre a representação das mulheres, da classe trabalhadora, da juventude. Então, meu recado mesmo é que busque se organizar, esteja nas lutas, nas ruas, né, com o tempo que a gente tem que é pequeno, mas ainda assim, né, o que o capitalismo e o fascismo também põem para a gente é a apatia, a desorganização, a falta de esperança, e ser revolucionário é também ter a esperança num novo futuro, né, numa nova possibilidade de sociedade e uma nova perspectiva. Então, busque se organizar, reúna as pessoas que estão à sua volta também e busque falar sobre o que te atravessa, né? Porque não é uma coisa que você está enfrentando sozinho, pelo contrário, né? A gente enfrenta essa desesperança constantemente, cotidianamente, mas Verdade. A gente precisa estar junto, lutando aí pelo poder popular, né? E pela maior representação das mulheres em todos os espaços, da juventude também. Perfeito, Jéssica. Então, gente, nós chegamos aqui ao final da nossa entrevista, aqui no nosso programa A Praça das Mulheres. Hoje a nossa entrevistada foi a Jéssica Fontes, ela que é estudante e engajada nos movimentos sociais, no movimento estudantil. Então, agradeço a participação de Jéssica, e se você gostou desse conteúdo, por favor, dê o seu like,
e nos siga nas redes sociais e compartilhe com outras mulheres. Um abraço e até o nosso próximo encontro.